Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Glória a Deus pela sua vida. Eu me chamo André Pimentel. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos todos vocês que se inscreveram. Bem-vindo também se você não se inscreveu ainda. Eu creio que você, depois dessa mensagem aqui que nós vamos falar, bem na verdade uma história, né? Vamos falar sobre a história. E é muito bom falar sobre história porque a história corrobora com aquilo que pregamos, né? Diante de tanto engano que nós estamos vendo hoje, né? Hoje as pessoas que ainda frequentam esses lugares que chamam de igreja estão sob um feitiço. Bom, isso é uma história mais para frente. E o que eu quero fazer agora é te convidar para se inscrever em nosso canal, se você ainda não fez. Faça hoje mesmo, curta as nossas mensagens, deixe o seu like. Ok, abençoados? Bom, o tema tá aí, olha. Esse é o tema de hoje, o tema da mensagem de hoje, o tema da aula, né? Porque hoje vai ser uma aula. Está aí a história proibida da igreja. Vamos ver dois períodos negros, bastante negros, tá? Tem bastante informações aqui para vocês. A Santa Inquisição e a arte conhecida como arte sacra, ali da Idade Média, a arte do inferno. Bem, na verdade, essa arte veio desde Constantino, né? Há relatos aí e há quadros desde a época de Constantino. Então isso já era uma ideia difundida ali pelos os pais dessa instituição e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Bom, meus queridos, a verdade é que nós não vamos usar a Bíblia, né? Porque vamos tratar de história. Então eu quero deixar aqui para vocês um versículo bastante interessante, está aí, olha, e vai nos arejar um pouquinho por aquilo que nós estamos falando nesses dias. E diz ali, ó, Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus não entenderam nada, né? Não entenderam nada. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus estava se referindo a ele mesmo. E mais na frente, Paulo fala sobre o templo do Espírito Santo, né? Em que não é esse corpo de carne, sim a mente. E nós desenvolvemos um tema aqui bastante interessante. Mas Jesus mesmo falou, né? Jesus já criticava, né? Derribar esse templo. Parecia que o tempo do templo havia chegado ao fim. Bom, mas então essa é a ideia principal dessa mensagem, né? Então estamos fazendo o quê? Um estudo contando a história que o sistema religioso gosta de esconder. Estamos falando das atrocidades por eles mesmos cometidos, né? Ou cometidas. Tanto que de tempo em tempo eles vêm a público, vocês já perceberam isso, eles vêm a público se desculparem de terem derramado tanto sangue inocente na história durante 2000 anos que essa instituição está com esse poder na Terra. Nós vimos que foi empurrando o mundo para debaixo de seus pés foram justamente o quê? As suas doutrinas. Eles dominaram o mundo através de suas doutrinas. As conhecidas doutrinas do medo, que sempre a gente fala, como inferno, diabo e pecado. Uma parte pregam que o diabo representa o mal e Deus representa o bem, ou seja, dividiram Deus, né? Na verdade. Então, isso foi o quê? O maniqueísmo. Isso foi o maniqueísmo. E ele foi transformando as doutrinas que eram para ser bíblicas, né? Agora passaram por pensamentos humanos e diabólicos. E hoje continuaremos essa saga e vamos começar falando ali da Idade Média, a Idade do Ouro para essa instituição. A igreja se tornou na Idade Média o quê? Um Estado. E vivia uma monarquia, sendo que ao invés de reis e príncipes, imperadores, né? Tinham o Papa, tinham os cardeais, os bispos, os arcebispos, que comandavam a luxúria dentro desse império. E eles pregavam voto de pobreza para o povo. E todos os tipos de perversidade que você possa imaginar, incluindo pedofilia, zoofilia, necromancia, que é o sexo com cadáveres, né? Enquanto que a Europa e o mundo ocidental afundavam-se em pobrezas, em pestes, de tamanho pandêmico, como nós estamos vendo aqui. Muita gente morreu. E a igreja ainda cobrava o quê? As indulgências de todos, inclusive das monarquias cada vez mais pobres.
E todos eram obrigados a darem as suas riquezas, a darem seus dízimos para sustentar a riqueza deles. Artistas pintavam quadros famosos sobre encomenda do clero cristão. Vou falar um pouquinho mais profundamente. Vou trazer algumas gravuras para você. Que de cristão, esses quadros não tinham nada, chamada arte sacra. Então eles começaram a encomendar as gravuras do inferno, que por eles era pregado. Então os fiéis que frequentavam seus cultos se deparavam com esses tipos, né, de quadro na entrada das igrejas, no alto da igreja, em suas estátuas. Quadros terríveis, onde sempre o intuito era fixar na mente das pessoas o medo, que era para onde elas iriam também, se não se submetessem à igreja, se não se submetessem aos padres. Então esses líderes levavam suas congregações para o cemitério, que geralmente era atrás das igrejas, né? Os abençoados sabem que antigamente havia a igreja, atrás era o cemitério. Isso tudo porque a própria doutrina da igreja ensinava, né, que ali era a porta do céu. Mas só enterrava ali atrás da igreja quem tinha. Quem não pagava indulgência não era enterrado ali, não. E isso era para mostrar aos fiéis que deviam ser submissos, né, aos padres. Então muitos levavam os ossos de corpos humanos para os púlpitos das igrejas para mostrar ao povo o fim daqueles que cometiam pecados contra a igreja. Foi quando a igreja lançou de vez o terror no mundo. Por quê? Porque haviam grupos, né, as pessoas que não se submetiam ao domínio romano, né, da Igreja Universal Romana, que não submetiam, criavam para si cultos. E esses foram tidos como inimigos de Roma. Então esse tribunal foi levantado para julgar as pessoas que não estavam na igreja, né? Bem da verdade foi isso. Então essas pessoas eram acusadas de exercerem qualquer outro tipo de culto, a não ser o oficial cristianismo. Se não fosse o cristianismo, não podia. A realidade era essa. Então esse período foi um dos períodos mais escuros de toda a humanidade. Então esse tribunal ele tinha um nome, a Santa Inquisição, né, que de santa não tem nada. Então cada dia mais a falsa igreja estava envolvida com a política naqueles dias, né, e de hoje também, né, de vários reinos. Eles dominavam, eles entravam em cena, saíam de cena, e sempre por trás manipulando a todos. Então, para não perder o prestígio e o poder que exercia entre lordes, reis, a burguesia da época, resolveram criar uma arma letal, né, conforme eu falei, que é esse tribunal, capaz de fazer com que todos mais uma vez se submetessem às suas vontades. Foi então que criaram a Santa Inquisição. E olha, quem era julgado nesse tribunal não havia defesa. Os inimigos de Roma eram julgados e mortos, ou então as pessoas eram obrigadas a se converterem ao cristianismo para não morrerem. Uma imposição, que nós não entendemos ser dessa maneira. E claro que isso dependia, isso independia, não dependia, independia da classe. Se você era rico, se você era pobre, se você era um rei, se você era um Zé Ninguém, não. Ninguém estava acima da igreja, a igreja estava acima de todos, inclusive de Jesus, né? Então os generais, reis, imperadores, todos se curvavam para esse tribunal, tudo em nome de Deus. Talvez você não tenha abençoado, talvez você não tenha percebido a facilidade que esse sistema religioso tem, né? Tinha e tem, né? Sobre as pessoas. 80% das pessoas ao redor do mundo, elas estão enfeitiçadas pelo feitiço de Roma. Isso que eu estou narrando, isso acontece nos dias de hoje. E esse feitiço aumentou mais ainda quando houve uma divisão, que eram chamados protestantes, que eu vou falar isso em outro vídeo. E agora tinha a mãe e as filhas. Eram dois ferozes que começaram ali, vocês vão ver que eles tiveram problemas, teve batalhas, tá, abençoado? Teve mortes. Vocês vão ver isso aí. O Papa Gregório IX foi o Papa que criou essa Inquisição em 1233 para combater a heresia, né? Que era quem se opunha à igreja e o que eles pregavam. E hoje essa Inquisição está no mundo, tá, abençoado? Claro que não de uma forma letal como era, mas basta eles quererem que eles levantem esse tribunal aí, e quem não for cristão vai para a forca. Então o lema desse tribunal era matar em nome de Deus.
E assim começou a perseguição em todo o mundo daquela época. E as punições para os condenados eram as mais variadas: tortura em nome da purificação da alma, execuções em caso de heresias, bruxarias e adultérios. Então essa igreja ela tinha virado um vampiro. Quanto mais sangue derramava, mais queriam derramar, ou seja, nada saciava a sua sede por sangue. Que coisa, né? E estas coisas, se vocês perceberem, hoje elas estão plantadas na mente das pessoas. Por quê? Porque elas se submetem às suas doutrinas. Então o sangue, de alguma forma ou de outra, está sendo derramado. Não em forma de violência, mas em forma de escravidão. E o que estava acontecendo na história? É que essa igreja estava sabendo do poderio que estava em suas mãos, ou seja, eles tinham a ciência disso. Primeiro foi a cruzada, onde todos se uniram com o exército da igreja para guerrear contra os muçulmanos, que está na segunda parte. E eu aconselho você a ver desde a primeira parte. Agora uma outra invenção, falando que havia muitas heresias no mundo, ou seja, pessoas que não se submetiam a ela, a igreja, a essa instituição, então lançaram mão desse tribunal chamado de Santa Inquisição. Amados, eu tenho a certeza que de uma hora ou outra, se eles quiserem, eles criam uma guerra santa aí. Eu tenho certeza, quem sabe até para combater a graça. É só eles quererem. Então, quando somos contra as suas doutrinas, se levantam pessoas que defendem ela com unhas e dentes. Porque isso está plantado onde? Na mente dessas pessoas. E funciona como um clique. Basta falar mal, não falar mal, né? Basta querer, de repente, criticar e apresentar uma outra forma. Não há problema. E essas falsas igrejas, elas sabem manipular as pessoas. Vejam aí, né? No Brasil temos um exemplo disso aí. Quem elegeu o presidente hoje do Brasil? Foi o voto vindo das igrejas. O apoio da igreja, houve uma comoção do povo por causa da manipulação. E isso é para mostrar o quê? O poder que os líderes têm. Hoje eles estão sabendo do poder que eles têm na mão. Até porque, amados, são eles, né? Conforme diz lá, quando Jesus falou a Pedro, eles se baseiam nesse versículo, são eles que têm a chave da porta do céu e da porta do inferno. Não é isso que diz a tradição? Que Pedro tem essa chave? E quem substituiu Pedro? Os padres, os pastores. E isso que eu estou falando, meu querido, é muito forte. Então essas doutrinas funcionam como um clique. É só um clique, basta eles convocarem uma guerra santa para virar novamente o mundo de cabeça para baixo. Eles têm esse poder. Por isso que eles precisaram esconder a Bíblia por muitos séculos para manipular, para dar base às suas doutrinas. Mas hoje Deus está levantando um povo, Deus está levantando homens e mulheres que têm o poder de desencantar o mundo, encantado pelo fascínio dessas falsas igrejas. E somos nós. A igreja lançou várias doutrinas do medo no mundo, e só eles têm o poder de tirar esse medo. Só que usam isso para manipular sua família e meter a mão no teu bolso. Vocês estão entendendo, abençoados, como a ideia maliciosa das doutrinas dessa igreja? Por isso que o nosso combate, ele não pode se basear na questão financeira, como muitos hoje usam argumentos aí na internet. Claro, hoje nós vemos muitas pessoas que estão milionárias por causa dessa falsa doutrina do medo. Só que a ideia é combater a doutrina do medo, as doutrinas do medo, para libertar o mundo. Então, quando eles conseguiram mais uma vez colocar o mundo subjugado a seus pés, na Inquisição, chegaram o quê? Ao topo do mundo. Eles chegaram ao topo do mundo. Era assim que a Inquisição funcionava. Bastava não atender aos caprichos da igreja em ofertas, dízimos, indulgências, a não participarem de seus cultos, que logo essas pessoas eram investigadas e muitas delas foram condenadas. Meus amados irmãos, tem um filme que eu vou até colocar aqui, um filme que eu até aconselho você a ver. Tá aí, é o título, As Bruxas de Salem.
Abençoado, eu indico esse filme para que você veja. Recomendo para você assistir, tá? Eu vou colocar aqui o trailer dele, tá? Só que o trailer tá sem som. Tá bom, meus amados? Vou ver se dá certinho aqui. Tá aí. Tá aí rolando o trailer dele, o trailer do filme. Tá até em loop, ok. Bom, amados, enquanto eu vou falando aí, vocês vão vendo um pouquinho do trailer desse filme, tá? Esse filme conta a história de um personagem chamado John Proctor. Claro que isso é uma ficção, tá bom? Interpretado pelo ator Daniel Day-Lewis. Mas tem uma observação, isso aí foi baseado em fatos reais que aconteceu. Então, John Proctor, interpretado pelo grande ator Daniel Day-Lewis, que é casado, decide terminar o romance com sua jovem amante. Ele decidiu terminar. Abigail Williams, interpretado por nada mais, nada menos do que a Winona Ryder. Gosto muito também dessa atriz. Revoltada, a amante, ela lidera um ritual oculto ao lado de outras mulheres, em plena Inquisição. E lá elas pediram a morte da esposa de John Proctor, interpretada por John Allen. O ritual é desconhecido ou é descoberto por um reverendo, um padre, e as jovens são levadas a um julgamento, ao julgamento da Inquisição. Mas Elizabeth também é acusada de bruxaria, e John tenta defendê-la, o que piora a situação. Amados, vejam esse filme. No final a igreja vai... Vá lá e veja o filme, abençoado. E prepare-se para ficarem escandalizados como eu fiquei, pela tirania que era esse tempo tenebroso da falsa igreja. Tá bom? Aconselho vocês aí ver. É um filme muito bom. Só procurarem nas melhores plataformas de streaming da internet. Então a verdade é que nessa época, a ignorância dessa instituição mataram muitas pessoas inocentes. Queimaram muitos livros que hoje poderiam estar nos ajudando a elucidar fatos históricos importantes. Mas simplesmente eles queimaram, juntavam na fogueira, bastava não ser a Bíblia, que eles tacavam fogo. Por isso que até hoje, em muitas facções desse movimento, dessa instituição falsa, né, a liderança não quer que as pessoas estudem, não é verdade? Muitas igrejas aí, por exemplo, não quer. Se você falar que vai estudar, vão torcer o nariz para você. Por quê? Porque eles sabem que vocês vão descobrir a verdade sobre essa história. Tem uma história, abençoado, desse período em que queimaram vivas na praça mais de 1.500 pessoas de uma só vez. Imagine, queimaram 1.500 pessoas de uma só vez em uma praça pública. Em nome de Deus. Meus queridos, e mesmo depois que teve a reforma protestante, que não reformou nada na Idade Média, esse movimento continuou forte, porque na verdade os agora protestantes não se opunham ao terror da Santa Inquisição, deixaram a Santa Inquisição rolar. E pasmem os senhores, em 90% dos casos da acusação desse tribunal, adivinha era contra quem? Quem vocês acham que sofreu mais nessa Inquisição? Pode até colocar aí. Quem respondeu aí no chat? Quem respondeu, vou até dar um tempinho. Quem respondeu as mulheres está certo. Isso mesmo. A perseguição foi o maior feminicídio da história. 90% dos casos de acusação da Santa Inquisição era contra as mulheres. Estima-se aí que aproximadamente 100 mil processos foram instalados pelo continente afora. E pelo menos 60 mil vidas, isso que se conta oficialmente. Claro que foram bem mais. Porque uma morte, ela representa a tragédia de outras vidas. Imagina uma mãe que tem um filho pequeno e morre. Aquele filho pequeno vai viver uma tragédia. Sim ou não? Então foram mais de 60 mil vidas que se perderam em meio a chamas. Isso foi em plena Idade Moderna. Então a mesma que presenciou a descoberta de um novo mundo com as grandes navegações, a ascensão da burguesia comercial, o fim do domínio feudal e a formação dos primeiros estados nacionais europeus, teve uma história nessa época bastante interessante, bastante conhecida. Então o povo estava vivendo uma grande evolução nesses dias, mas mesmo assim estavam confinados à igreja dominante. E teve uma história que foi muito conhecida na época, inclusive tem até filmes, vocês devem conhecer a chamada Joana d'Arc, a jovem Joana d'Arc. Vocês conhecem a história dela?
Abençoado, vou resumir. Ela conduziu o exército francês a uma vitória importante contra os ingleses na guerra conhecida como Guerra dos 100 Anos, tá? Depois ela foi capturada em 1430 pelos ingleses, né? Ela era francesa. Então, os líderes religiosos ingleses, sabendo que Joana d'Arc, desde a sua infância, tinha visões, não sei se vocês já viram o filme dela, ela tinha muitas visões, né? E aí, o que acontece? Acusaram ela de quê? De bruxaria. Mas ela era uma cristã do sistema religioso. E quem estava acusando ela era o sistema religioso. Então, mesmo assim, para se vingar, os ingleses acusaram ela de bruxaria. Resumo da história: foi condenada e queimada viva em praça pública. Uma heroína. Mais tarde, ainda no final do século XV, aí que estava narrando, no final do século XV, sua condenação foi reconsiderada. Houve um tribunal que reconsiderou a sua condenação. Ou seja, ela foi absolvida depois que ela tinha morrido. E agora, em 1920, a mesma igreja que a matou foi a que transformou ela em santa. Olha só que contradição, meus queridos. Mas é isso mesmo que o sistema faz. Eles matam para que as pessoas virem santas. Olha só. Foi assim com Jesus, não foi? Pegaram Jesus e mataram ele na cruz. E hoje eles usam essa mesma cruz como seu símbolo maior. Só que colocaram um homem com cara de derrotado, sangrando, só de cuecas. É assim que é a visão que você tem do dono daquele lugar. Tá entendendo a contradição? Fizeram isso com Joana d'Arc, transformaram ela em um dos seus símbolos. Mas eles mesmos mataram ela. E quantos mais essa instituição irá matar, roubar e destruir? Porque hoje, quando lhe é cerceado o direito de pensar, você está morto. Te roubaram esse direito e você está destruído. É por isso que eu falo aqui. Aqui a ideia não é seguir ninguém. Aqui a ideia é que você pense, comece a pensar. Amados, eu sei que esse tempo que nós estamos retratando aqui era um tempo de muitas trevas para o ser humano. Então, nesse período, o mundo estava mergulhado em fomes, pestes, guerras, conflitos religiosos criados pela própria igreja. Tudo isso em nome de Deus. Cerrava a boca de todos e comandavam a desgraça desse período. Daquele e desse. Amados, e mesmo com a Inquisição, o homem ansiava por liberdade, mesmo em meio a isso tudo. E quanto mais matavam, mais apareciam pessoas, grupos ou mesmo países que queriam ser livres da ameaça deles. Amados, como nós veremos no outro capítulo, foi aí que a reforma começou a tomar força, tá? Por quê? Porque as pessoas queriam se ver livres de Roma. Só que um movimento político chamado Reforma Protestante começou a abocanhar uma fatia desse bolo. Que, na verdade, estavam tirando as pessoas de um sistema de morte para um sistema de morte. Vamos falar no último, nesse quarto capítulo. Então, agora nós vamos falar que vamos começar a entrar agora no tema das gravuras, seus quadros ameaçadores, figuras que retratavam o inferno, que eles pregavam. Vamos ver aí, ó. Eu falei para vocês que iam separar. A primeira gravura. Tá aí a primeira gravura que eu vou colocar aqui para vocês, tá aí. Essa é a primeira gravura dentre as quais eu separei. O nome dessa gravura é Inferno, tá? Ela é uma pintura a óleo sobre a madeira de carvalho. Ela foi pintada por volta entre 1510 e 1520 por um pintor português que não se sabe o nome. Então, amados, a princípio isso aí era considerado uma arte sacra. Essas pinturas com temas religiosos eram em grande parte encomendadas para decorar e ilustrar passagens bíblicas nos forros e paredes das igrejas. Então, nesse sentido, falar de arte sacra é falar de toda a história cristã.
já que diversos artistas em épocas diferentes usaram a Bíblia para se inspirar e retratar acontecimentos importantes da sua narrativa. Então, amados, se vocês perceberem, a Reforma Protestante, por exemplo, como é de conhecimento de todos, né, há uma grande divisão entre os protestantes e os católicos. Há uma divergência. Vocês sabem que os protestantes não cultuam imagens, enquanto que os católicos defendem, né, que as imagens são, sobretudo, uma representação de um santo. Mas não o santo em si, né? Eles falam, não é o santo em si. É só uma representação. Portanto, ele não seria um ídolo. Sendo que cabe aqui mais uma crítica, tá bom? Eu não estou aqui defendendo sistema nenhum, não. O que adianta não terem estátuas em seus templos, porém, em lugar de uma estátua, no lugar da adoração, eles têm outras imagens que são incentivadas de forma direta ou indireta pelos seus líderes. Como, por exemplo, sempre em toda a igreja tem um irmãozinho ou mais ou irmãzinha que são mais conceituados, ou seja, todos olham para estes e imaginam, que homem espiritual, que mulher espiritual, que mulher santa. Ou seja, são vistas como figuras santas e dignas de adoração. Outro exemplo que podemos citar aqui são os próprios líderes, não é verdade? Do movimento evangélico que eu estou falando. Tem os seus líderes, onde eles mesmos se gabam a todo instante dizendo o quê? Que são superiores. E em seus discursos chegam a expressar o quê? Não toque no ungido do Senhor. Não é isso. Então, da mesma forma, a adoração a imagens é igual, tanto na igreja hoje católica, no sistema católico, como no sistema protestante. Um tem, o outro não tem, mas adora. Adora a imagem. Então, essa definição conceitual permitiu que a Igreja Católica começasse o quê? A decorar seus templos com pinturas e esculturas. E sem contar que estamos falando da única instituição que estava na Terra, né? Os protestantes ainda não tinham, né? Não era um grupo, não tinham aparecido. Havia um sentir, havia um espírito para uma tal liberdade. Isso já havia. Então, só que eles não tinham aparecido ainda no cenário aqui. Já havia, conforme eu falei, muito inconformismo lá entre eles, porém não havia ainda a separação em si. Então, no final do século VI, o Papa Gregório Magno passa a defender, né, a arte como forma de ensinar os fiéis. Vem um Papa e defende. É aí que eles começaram a trazer essas gravuras mesmo. Eles levavam em conta o quê? O que esse padre alegou? Que muitas pessoas não sabiam ler. Por quê? Porque eles mesmos não era interessante alfabetizar as pessoas. Então, nesse sentido, segundo esse Papa, as imagens ajudariam a passar a mensagem. Ele falou assim, a pintura pode fazer pelos analfabetos, segundo o Papa que eu estou falando, a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita não faz, ou o que a escrita faz pelos que sabem ler. Foi a partir de então que as passagens relatadas na Bíblia começaram a ser apresentadas em pinturas. Então a retórica dessa instituição que se dizia ser cristã, e retórica vocês sabem que é a pregação dessa instituição estava pautada na dualidade entre o bem e o mal, céu e inferno. E indica que os bons iriam se elevar ao paraíso, e os maus, aqueles que não seguissem à risca seus mandamentos, seriam punidos de forma impiedosa. É a chamada didática do medo, imposta pela igreja como forma de ensinar e controlar seus fiéis. Isso foi conhecido como a arte do inferno. Vamos agora ver essa gravura aqui, olha, a gravura número 2 desse estudo que nós estamos fazendo. Tá aí. Essa é a segunda gravura. Aí mostra o suposto diabo sentado em um trono de fogo, enquanto devora uma alma danada. Detalhe de mosaico do século XIII que adornam até os dias de hoje o batistério de Florença, na Itália. Se vocês aí viajarem pelo mundo, vai lá no batistério de Florença, na Itália, que você vai ver esse quadro aí. Então, além das artes visuais usadas pelas religiões como forma de ensino e propagação da doutrina, outros métodos também foram muito utilizados, como a pregação e as artes cênicas, ou seja, o teatro.
Era comum, por exemplo, durante o século XIV, o uso dos espetáculos teatrais para a punição pública dos criminosos. E quem não vê hoje várias igrejas se usando esse recurso aí, trazendo peças teatrais. Aquele, por exemplo, é O Jardim do Inimigo, não é isso? E tantas outras aí. Eu me lembro quando minhas filhas eram adolescentes, elas faziam esse teatrinho. Tudo isso, amados, é uma artimanha criado pelos verdadeiros anticristos. Era a nova ordem mundial em ação. Vamos ver mais uma gravura. Vamos ver aí uma gravura que mostra também outro ensinamento deles, o juízo final. Tá aí, olha. Essa é a gravura do juízo final. Segundo a doutrina deles, tá? Então aí é possível notar a importância desse momento em obras como o juízo final, que foi de um padre chamado de um artista chamado Fra Angélico. Então, no detalhe, né, dos afrescos de Giotto di Bondone na Capela Scrovini, ou no último julgamento de Michelangelo Buonarroti na Capela Sistina. Ou seja, todos esses quadros estão expostos aí dentro das chamadas igrejas. Então mostra Deus no centro do tribunal, os humanos na parte inferior à esquerda, os santos na parte superior ao lado de Deus e o inferno no canto inferior direito. Então nessas três imagens o julgamento já começou e os condenados estão a caminho do sofrimento eterno. É isso aí que quer dizer esse quadro. Agora vamos ver mais duas gravuras. Vou primeiro colocar a quarta gravura, que está aqui, né? E depois eu vou botar a outra. Então, aí retratam o juízo final, todos pintados em períodos diferentes, mostrando que o medo é a especialidade dessa instituição. Vou botar agora a gravura número 5 para vocês verem. Tá aí, olha. Essa é a segunda gravura aí, também mostrando o medo, que é a especialidade dessa instituição. Amados, os filmes que mais as pessoas adoram, qual é? É o de comédia? Também. Mas tem um chamado filmes de terror. Esses as pessoas adoram. Hollywood está milionária por causa desses filmes. Por quê? Porque estas coisas já estão plantadas na mente dessas pessoas. Eu não suporto, abençoado. Eu acho uma bobeira. Olha, abençoado, eu acho uma bobeira. Outro dia eu tava vendo o vídeo do Kawaii, né? Aí apareceu lá, pessoa, uma com a cabeça, mordendo a cabeça da outra. Falei, meu Deus, cada coisa. Aí é só sempre de longe, nunca de perto. Ou então a pessoa vê um vulto. Vê um vulto. O que é um vulto? Né? É verdade? Então, amados, vamos voltar aqui. No início, as pinturas do inferno ficavam nas paredes das igrejas e capelas pela Europa e mostravam o demônio em forma sempre macabras e em cenas de dor e sofrimento, muitas delas. Então, na parte inferior da parede, né, as pessoas iam para a igreja, facilitavam a observação do público e funcionava como um lembrete que estava sempre na mente da pessoa, dizendo que o inferno está próximo. Queridos, curiosamente, pelo forte poder sugestivo dessas figuras, sofrido por essas pessoas na Idade Média, muitas obras nas igrejas depois foram depredadas, exatamente onde aparecia a imagem do demônio. Era uma forma da sociedade punir aquele que pune, em uma tentativa vã de acabar com todo o medo e sofrimento. Ou seja, o povo se reunia e não aguentava mais aquilo. E eles faziam o quê? Entravam dentro desses lugares e o que eles faziam? Eles pichavam tudo, destruíam, principalmente onde tinha a imagem do diabo. Vamos ver agora na figura 6 a queda dos condenados de 1620. A queda dos condenados. Tá aí, a figura número 6. É porque não dá, abençoado, aqui para colocar ela num tamanho grande, porque eu vou perder. Eu vou tentar fazer com essa daqui, mas não sei se vai ficar legal não. Deixa eu ver aqui. Ó, consegui aqui dar uma aumentada, tá vendo? Esse é partes, né? Partes dessa gravura. Essa gravura era de 1620, de Peter Paul Rubens. Então, durante um período, essa tática vigorou
enquanto no avançar da linha do tempo, o homem ia se aculturando, o povo ia se aculturando, né? E chegou a um ponto das pessoas não aguentarem mais aquela situação. E o que fizeram, conforme eu falei, entravam dentro das igrejas e depredavam tudo. Foi então que eles começaram o quê? A mudar, fazer gravuras mais light, porém com alta sugestão da doutrina do inferno e céu, como nessa figura que eu vou colocar aqui para vocês. Vocês notem que eles com o tempo foram mudando. Tá aí, essa aqui é bem grandona, dá para vocês verem, ó. Entendeu? Essa aí é a doutrina do inferno e céu. Aí retrata o Jardim das Delícias Terrenas, 1504, de Hieronymus Bosch. Eu já até falei uma vez desse quadro aqui, né? Mas depois de alguns séculos, eles retornariam com suas gravuras, voltaram de novo a demonstrar o inferno, como demonstra aqui essa última figura aqui, ou gravura que eu selecionei para vocês. Também tá longe, eu vou tentar abrir ela aqui para vocês terem pelo menos uma noção do que se trata. Acho que tá bom esse ponto aqui, tá aí. Tá aí, abençoado. Essa daí, aí quer dizer, eles pararam por um tempo, mas depois eles voltaram, né? Aí deram o nome dessa arte aí, A Comédia da Morte, de 1854, de Rodolfo Bresdin. Por esta razão, meus amados, a falsa igreja influenciou hoje o que chamamos de filmes de terror, né? Foi aí que Hollywood ficou milionária com essa história aí, alimentada, né? Porque eles beberam e bebem dessa fonte aí, de onde veio tudo que nós conhecemos hoje na nossa mente como coisas do inferno, veio desse tempo, né? Então, amados, estamos chegando aí ao final da terceira parte, onde nós abordamos algumas partes da própria história, como da Inquisição e também das gravuras do inferno. Espero que esses vídeos sirvam para aqueles que não conheciam o outro lado da história, porque até hoje o que era contado nas escolas e seminários era a história oficial deles. Então, tudo fica bonito e maravilhoso contado por eles, né? Mas aprove ao Senhor te mostrar esse lado. E claro que isso nos dá o quê? Forças a continuar, né? E dizem o quanto que o sistema religioso foi cruel. Nós estamos dizendo isso. O quanto essa história foi banhada, foi suja de sangue. E que além da crueldade, nada é mais maléfico do que suas doutrinas. Afinal, o maior patrimônio dessa instituição não é o ouro, não são as riquezas que eles possuem. Eles são ricos, bilionários, sim, são os que dominam o mundo em termos financeiros. Mas isso não é a riqueza deles. A riqueza deles é a mente daqueles que estão escravizados ainda por suas doutrinas. Então, amados, na quarta parte, vamos ver um movimento. Agora vamos começar a estudar o movimento chamado protestante. Cheguei até vocês. Está falando até agora da Igreja Romana, da Igreja Católica. Agora nós vamos partir para essa quarta parte. Olha, isso será fenomenal. E você precisa assistir, tá bom? Vamos falar aí desse movimento chamado protestante, que apoiaram ou apoiam esse movimento. E eles dizem, né, que o mundo, quando chegou aos protestantes, mudou. Mas será? Será que mudou? Então é isso que nós vamos ver na próxima mensagem, ok? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até o nosso próximo encontro. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.